O mercado brasileiro de ações acumula queda no ano. Os investidores acompanham as notícias sobre perdas com derivativos e a menor oferta de recursos em todo o mundo. Converso agora com Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos. Obrigado por sua presença. Rodrigo Bresser Pereira, neste momento de maior volatilidade dos mercados, qual foi a sua posição estratégica? Que posições o senhor assumiu no mercado de ações? Bom, a gente, no fundo de ações, nós temos um fundo de ações e um multimercado, né? Em ambos, a gente assumiu posições durante o pico da crise, passados bastante conservadoras, procuramos proteger bastante as posições, porque está havendo um aumento muito da crise sistêmica que estava ocorrendo. Agora, depois, quando veio o primeiro pacote do anúncio do Paulson, e principalmente a partir do segundo, onde ficou mais claro que a coisa estava se resolvendo, nós ficamos bem mais otimistas. Quer dizer, você tinha um risco aí de uma crise sistêmica, por quê? Porque os bancos ficaram totalmente descapitalizados lá fora, né? Quando se deu a solução, que é basicamente a injeção de equity nos bancos, a gente acreditou que essa crise sistêmica tinha desaparecido e que os mercados iriam melhorar, pelo menos do ponto de vista de liquidez, a partir desse momento. Então, acho que o fato fundamental realmente foi a reunião que teve na Europa, a decisão da Europa e do Banco Central inglês, que foi seguido pelos outros países da Europa e que o Paulson assumiu também, depois de injetar capital nos bancos, né? A senhora avalia que vai haver sequelas na atividade econômica a ponto de manter os preços das commodities mais estáveis ou até com uma tendência de baixa? Sem dúvida. Quer dizer, essa crise toda resolveu o problema de liquidez, resolveu o problema sistêmico, mas os bancos ficaram enfraquecidos e os empréstimos para a economia, para consumo nos Estados Unidos, carros, empresas, tudo isso está muito menor, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aqui no Brasil nós também estamos vivendo isso, e isso vai ter sequelas no crescimento econômico. É muito difícil avaliar o tamanho dessas sequelas, né? O que a gente sabe é que os próximos 2 meses são meses que vão sair dados referentes a setembro e referentes a outubro, onde foi muito ruim os dados econômicos, né? Então é possível que a gente veja nos próximos 2 meses dados piores ainda do que de fato vai ocorrer, mas alguma sequela houve, né? Mas com a queda dos preços mais forte e o dólar aqui valorizando, quer dizer, barateando as empresas brasileiras, o senhor avalia que em termos de retorno ficou mais atrativo e já é o caso de se entrar com apostas no mercado acionário brasileiro neste momento? Eu acho que quem tiver uma visão, tanto a Bolsa aqui no Brasil quanto lá fora, quem tiver uma visão de longo prazo, pode comprar. Seria longo prazo, mais de 12 meses? Mais de 12 meses. Pelo menos, né? 12 meses. Pelo menos 12 meses, né? A gente vê quanto que está a taxa de desconto que está implícita nas ações no mercado brasileiro, e são retornos reais muito atraentes, né? Vale a pena entrar. Houve uma queda nas commodities e, portanto, o retorno que você vai ter depende muito em que nível que as commodities vão estabilizar. O que a gente está vendo e que está no mercado é que as commodities vão estabilizar num patamar 30%, às vezes até 40% abaixo do nível que vinha antes. Então, mesmo com a queda das commodities forte que vai ocorrer, algumas já ocorreram, outras ainda vai ocorrer mais para frente, tem retornos bastante atrativos. Eu acho que vale a pena ir entrando, não vale a pena colocar todas as fichas no mercado ainda, porque a gente realmente não sabe, o cenário está muito pouco certo em relação ao tamanho da recessão e da desaceleração econômica que vai ter nos próximos 12 meses. E o câmbio está em outro patamar, na sua avaliação? O câmbio está em outro patamar. A nossa pauta de exportação, 60% dela é commodities, né? E as commodities vão ter uma queda bastante expressiva. Nós vamos ter uma queda tanto de preços quanto de volume, de quantidade exportada, né? E há menos recursos para financiar. A não ser que o Banco Central suba muito os juros e traga capital de curto prazo, o que não é recomendado, senão a balança comercial deve piorar e a taxa de câmbio deve ficar nesse patamar mais elevado, né? O senhor também não espera a volta dos estrangeiros que já tiraram aí mais de 20 bilhões de reais da Bovespa este ano, ainda em 2008, só em 2009? Eu acho que eles vão voltar na medida que vão voltar seletivamente, primeiro para esses papéis mais líquidos, commodities, empresas fáceis que eles entendem, eles vão voltar, mas num patamar muito menor. Vai ser uma volta mais lenta do que foi a saída?
muito mais lenta, né? Vai ser uma coisa bastante lenta. O que eu tenho visto recentemente ainda é um pouco de saída desses investidores, né? Não dá para contar não dá para contar no curto, não está claro ainda o cenário de quando que eles vão voltar. Os hedge funds diminuíram muito de tamanho, tiveram muitos resgates, os bancos também estão muito enfraquecidos. Então é difícil ver onde é que está o investidor estrangeiro que vai se animar muito fortemente agora para voltar a comprar a Bolsa do Brasil ou países emergentes de um modo geral. Vai ser uma volta bastante lenta. Muito obrigado. Eu conversei com o senhor Rodrigo Bresser Pereira, diretor da Bresser Administração de Recursos, falando sobre os cenários para o mercado acionário brasileiro 2008-2009. Bloomberg, mercado que nós voltamos dentro de instantes. Até já.